Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de medicina interna, clínica médica. O meu nome é Rafael Coelho. Eu sou Iago Jorge. Iagão, estamos gravando aqui junto de novo e a gente tem um convidado muito especial, que é nosso amigo desde a época de clínica, aqui da Unifesp. Foi nosso R3, a gente aprendeu com ele. E aí, João? Só faltei implorar pra ser convidado de novo, né? Mas vim aqui, sair de casa só com o talento. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Pra quem não lembra de mim, eu sou João Vitor, eu sou médico reumatologista. Eu estou muito honrado com esse convite. Eu fiz com os meninos o episódio 69 de fã. Eu tava pegando o celular aqui pra checar qual era o número. Não, é que a 69 eu decorei. E Mandou bem. hoje, em especial, é um tema que muito me agrada, é muito cativo ao meu coração, então eu fiquei mais feliz ainda por esse convite. Mas é isso. Gostou do estúdio? Gostei. Então, estúdio novo, gente. A gente teve um upgrade aqui do pessoal. Da outra vez que foi na casa foi do João, né? Na casa do João e do Iago, moravam juntos. Chegou aqui no estúdio pedindo água quente pra fazer um chá, a gente não tinha. Aí depois a gente pediu uma esfirra aqui duvidosa, com um pastel de Belém. E tinha chá gelado, horrível, tinha né? chá gelado. Não tinha o chá quente, mas o chá gelado tinha. Então, vários furos aqui, vou começar pedindo desculpa por ter te convidado. Não, tá, imagina, João? eu já ganhei com chocolatinho, então tá beleza. Brinde. Tá tudo dominado. E você já falou que é um tema que você curte bastante. Muito, é um tema muito cativo ao meu coração, gosto muito que a gente vai falar. Fibromialgia. Fibromialgia. Incrivelmente, né, é um tema que eu gosto, talvez uma opinião tanto quanto polêmica, mas escolhi ser reumatologista e é extremamente prevalente no meu dia a dia, né, então... E dá pra ajudar muitos pacientes, né? Muda Muito. a vida deles. Muito. E antes de começar o episódio, eu queria comentar que, para quem não conhece, os nossos ouvintes, a gente tem o Guia TDC, nosso guia de atualização e revisão, em que a gente, toda semana, posta 3 tópicos, a gente traz um tema que sai um artigo novo, uma diretriz nova, a gente revisa sobre o tema e depois a gente traz o que mudou com essa nova informação. É uma maneira bem fácil de se manter atualizado e continuar revisando a medicina. Vou entrar aqui no meu aplicativo do guia, Iago. Então a gente tem aqui o aplicativo, o site, vou jogar no filtro aqui pregabalina, pode ser? A gente já que estamos no episódio de fibromialgia. Chuta aí, Iago, me diz o que você... Fala um tópico aí que a gente já falou de pregabalina. Inclusive é uma coisa boa de fazer em casa, né? Então se vocês querem aprender sobre algum tema, algum remédio, por aí vai, dá pra colocar tanto no site quanto dentro do guia TDC. Eu acabei de colocar aqui. Temos 3 tópicos, Rafa. Acho que o que você queria se referir aí era o de controle farmacológico de sintomas, né? Episódio que é uma revisão que a gente fala de dor, de espinéia, náusea, vômitos, né? Só que além desse tem também uma revisão de anticonvulsivantes. Tá muito boa. Muito boa. No Joca. Temos outro tópico também, esse já um pouco mais antigo, que é sobre dor neuropática e os efeitos adversos dos gabapentinoides. Foi o João que fez, né? Ele pegou um estudo publicado numa revista de nefrologista que investigou a associação de gabapentinoide e efeito adverso, tá bem legal. A gente sempre faz uma revisãozinha e depois acrescenta o que o estudo ou a diretriz traz de novo para prática do clínico. Bora começar? Vamos lá, Iago. E como é que a gente estruturou esse episódio aqui, pessoal? São 4 clinicagens. A primeira é quando suspeitar de fibromialgia. A segunda é como escolher o tratamento e quais opções que a gente tem para tratar fibromialgia. O terceiro é fibromialgia que não melhora, o que fazer? E o quarto é o que não fazer na fibromialgia. Ótima estruturação, Rafa, muito bom. É meu amigo, é suspeita, né? Mas, pessoal, antes da gente começar a falar sobre fibromialgia, é um tema com muito tabu, é um tema com muito preconceito, tanto por parte das pessoas que não são da área de saúde, quanto por parte até dos próprios médicos e profissionais de saúde, né? Já vi várias vezes as pessoas falando: isso é uma doença que não existe, não tem um substrato... Ou coisa da sua cabeça. É da cabeça, não tem substrato fisiopatológico. Então acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que abrir o episódio aqui, né, João? Fibromialgia existe mesmo?
Com certeza, eu acho que rapidamente a gente pode lembrar de alguns conceitos de que eu acho que tá no inerente do popular, que dor é uma coisa que existe quando você tem uma lesão tecidual ou uma lesão potencial, né? Então, esse conceito de dor, quando existe lesão, é um conceito de dor nociceptiva, né? Existe uma lesão no órgão, tem as doenças inflamatórias, os traumas, isso é a dor nociceptiva. A gente tem a dor neuropática, né? A gente tem uma lesão do tecido nervoso central ou periférico, mas existem outras maneiras do organismo sentir dor. E a gente está falando agora da dor nociplástica ou nocidisplástica. É um conceito um pouco mais novo, né? E é o conceito que abrange a sensibilização central. Que a fibromialgia é o protótipo, da dor nociplástica. Exatamente. A gente tem outras entidades como algumas enxaquecas crônicas, a intestino irritável, bexiga neurogênica, mas a fibromialgia é o protótipo de uma dor nociplástica. E é importante ressaltar que dói e dói muito, viu? Isso Sim. que é importante, né? É importante a gente, como profissional de saúde, ter a empatia, né? Porque assim, essas pessoas, os pacientes com fibromialgia, eles sofrem muito e sentem muita dor. É como se fosse um sistema nervoso central, assim, mais irritado, né? Exatamente. É como se estivesse sempre alerta, digamos, né? Boa. Sempre alerta pra dor. Então é uma doença com muito estigma que a gente precisa entender que você dá nome pra doença e você saber que ela existe, obviamente é o primeiro passo, né, para tratar os pacientes, e isso faz parte, inclusive, das orientações que a gente vai falar mais à frente que a gente tem que fazer. Sobre educação em saúde e o conhecimento da doença, né? O conceito de doença crônica. E ainda sobre a sensibilização central, né? Existe esse conceito de que como a dor é transmitida e ela é interpretada pelo cérebro, existem vias ascendentes de dor, né? E na fibromialgia, estudos com ressonância funcionais mostram que existe aumento de substâncias algogênicas, né, como substância P e glutamato, e nas vias descendentes inibitórias de dor, menor atividade dos receptores GABA-pentinoides e dos receptores opioides. Boa, João. Então a gente tem ainda algum substrato fisiopatológico já comprovado, né? Apesar do mecanismo completo não ser incerto ainda, né? Eu acho que essa frase, quando a gente fala, né, que é da sua cabeça, é uma maneira muito simplista de dizer para o paciente, né? Facilita, né? Mas eu acho que o importante não é porque não é da sua cabeça que a dor não existe, né? Acho que validar o sentimento do paciente que a dor que ele tem, ela é real, isso é muito importante. Independente do mecanismo não ser palpável, não ser visto em exames talvez de imagem ou exames complementares, mas a dor tá ali. Só é por um mecanismo que a gente não conhece tanto, ou que a população leiga conhece menos ainda. E se a gente fala se a dor é da cabeça, parece até que a gente está negligenciando, né? E diminuindo a importância, que nem você comentou. Isso diminui o vínculo, né? Vai diminuir a adesão. Só piora o tratamento do paciente mesmo, né? E aí a gente vai começar na primeira clinicagem então, Iago, que é quando suspeitar de fibromialgia. Rafa, o sintoma cardinal da fibromialgia é uma dor crônica, generalizada, presente em geral por pelo menos 3 meses. Esse vai ser mais ou menos o quadro que vai chegar pra gente. Em geral, então, vai chegar no consultório uma mulher de meia idade, né? A faixa etária existe desde a infância até nos idosos, mas habitualmente dos 45 aos 65 anos. Na literatura diverge um pouco a prevalência, mas os estudos falam de até 8 mulheres para 13 homens, acometendo mais ou menos 5% da população brasileira, mas no consultório do reumatologista até 10%. E agora só uma desculpa para usar a minha opinião pessoal, eu acho que é 20% na minha prática clínica, não é só 10%. Mas isso é opinião pessoal, viu, gente? Então você falou um pouquinho da epidemiologia, né? Mulher, meia-idade, mas a queixa principal, o sintoma, costuma ser dor. Dor difusa. Tá doendo tudo. Dói tudo. Aquela mulher que vai chegar queixando até dói o fio do cabelo até a unha do pé. E é uma dor bastante inespecífica, de difícil caracterização. A gente às vezes coloca como uma mialgia, mas é uma dor de caráter insidioso, né? Você não consegue saber quando começou. Habitualmente a paciente ou o paciente vai queixar de piora com mudança climática, piora no frio, piora bastante com estresse emocional e outros gatilhos também aí de dor. Tem mais alguma queixa assim que o paciente pode trazer ou algo que a gente tem que perguntar nessa primeira suspeita aí de fibromialgia? Ótimo, Rafa. Junto com dor difusa, a gente tem que lembrar dos transtornos do sono. Seja insônia inicial, seja um sono não reparador, despertares noturnos, levantar para ir no banheiro para fazer xixi, várias coisas que vão fazer com que o paciente acorde com aquela sensação de como se não tivesse dormido nada. Várias vezes os pacientes vão falar que acordam, parece que passou um caminhão, parece que eu trabalhei a noite inteira, a noite de sono não valeu para nada. E junto com o sono, fadiga.
né? Aquela fadiga que não melhora com o repouso adequado, que não necessariamente piora com o exercício físico, e muitas vezes caracterizada, queixada até como uma estafa, né? Uma fadiga, às vezes, mental e também uma fadiga física. É tipo o ovo ou a galinha, né? Quem que veio antes? A insônia, a fadiga, vieram os dois juntos. Exatamente. É um pior o outro, né? Um piora o outro e entra num ciclo ali que... Eu brinco, elas são 3 irmãs do mal, né? Elas dão uma mãozinha e vão puxando, uma puxa pra outra. E também muito associado distúrbios do humor, né? Tanto ansiedade quanto depressão, mais ou menos 60% dos pacientes vão ter queixas. Inclusive, os transtornos do humor são tão importantes que a incidência de suicídio em pacientes com fibromialgia é 10 vezes maior que a população sadia. E aí também tem os sintomas que a gente chama hoje em dia de fibrofog, né? Que são sintomas que eu gosto de chamar de pilares, né? Que tem déficit de concentração, perda de memória, cefaleia, dor abdominal. Já tinha comentado da dor nossa displástica, né? Então, intestino irritável, bexiga neurogênica, pernas inquietas e por aí vai. Então, agora que a gente falou dessas queixas, né, que o paciente chega trazendo pra gente, e o nosso exame físico, o que a gente vai buscar no exame físico desse paciente, João? Muito legal, né, Iago? Então, o exame físico na fibromialgia, ele é para ajudar a gente a descartar algumas coisas. Habitualmente, o exame físico geral e osteoarticular vai estar normal, né? Então, a gente não vai perceber nenhum sinal flogístico na articulação, não tem restrição de movimento, salvo restrição de movimento pela dor, mas o que a gente pode encontrar no exame físico é hiperalgesia e alodínia. E aqui eu acho um conceito bastante interessante para todos os nossos ouvintes saber a diferenciação desses dois conceitos. Hiperalgesia é aquele estímulo que é nocivo ao nosso organismo, mas ele gera dor de maneira desproporcional para o paciente, ao passo que a alodínia é um estímulo que não deveria gerar dor e é um estímulo nocivo. Sempre gosto de dar um exemplo, por exemplo, a paciente queixou de quando o esposo dela dá um abraço e ela sente muita dor. Então era um estímulo que não deveria gerar dor e está gerando. Isso é alodínia, diferente de hiperalgesia. Legal, João. Então, assim, quando a gente vai examinar o paciente, deveria ser um exame físico praticamente normal. Exatamente. Né? Exceto por dor e talvez essa dor, a palpação, dor quando você passa a mão na pele do paciente. E antigamente se falava muito sobre alguns pontos mais dolorosos, que o pessoal chamava de tender point. Polêmico isso aí. Agora começou a polêmica, né? Então acho que isso também traz um pouco da história da fibromialgia, né? Os primeiros relatos da fibromialgia, da percepção de dor crônica, data do século XVIII, mas começou-se a perceber uma entidade que achava que era uma inflamação muscular e alguns relatos pós-mortem foram vistos que não existia inflamação muscular. Né? Nessa época ainda era chamado de fibromiosite. E, ao passo que foi evoluindo, não havia essa inflamação muscular, né? E foi se entendendo melhor o conceito da dor nocidiplástica, né? Dessa neuroplasticidade e essa modulação da dor crônica, e os critérios foram evoluindo. Em 1990, o ACR tentou colocar esse critério diagnóstico que levava em conta os tender points. Então precisava ver 11 pontos dolorosos que eram feitos com dígito-pressão na paciente em 18 pontos específicos. Isso é uma coisa que gerou tanta discussão entre aqui a gente. Eu mesmo, eu nunca decorei os tender points, nem na faculdade, eu me formei em 2013, nunca decorei, porque a gente não precisa ficar fechado neles para conseguir fazer diagnóstico de fibromialgia. Trapézio, na perna, atrás, quadril, joelho. Acho que o tender point ajuda a gente a entender que dói em tudo que é lugar. Ajuda a ver que essa paciente tem... alguma coisa está errada, né? Você tá palpando e tá doendo, né? Então, alguma coisa está diferente nesse exame físico, né? E aí eu acho que vale ressaltar, né? Que hoje em dia a gente já não costuma recomendar que haja palpação indiscriminada desses pontos aí nos pacientes. Exatamente. Não precisa mais contar quantos estão doendo e quantos não estão, né? Você faz o exame físico para pesquisar a hiperalgesia, mas você não precisa ficar focado neles para contar, nossa, não, se a paciente tem 10 pontos e não tem 18, não é fibromialgia, né? Os critérios foram evoluindo, foram revisados. Facilitou nossa consulta. Facilitou bastante, né? Inclusive em 2010, a última revisão de 2010 para 2016, né? O conceito que é do Colégio Americano de Reumatologia, do ACR 2010, o diagnóstico de fibromialgia ele era de exclusão. Então a gente precisava excluir outras causas para falar que o paciente tinha fibromialgia. A evolução desses critérios, o que ele mostrou pra gente é que foi necessário de novo a presença de dor crônica, difusa, generalizada, mas o diagnóstico ele é inclusivo. Ou seja, eu posso ter alguma outra comorbidade e mesmo assim também ter fibromialgia. É aquela história, né? Pode ser um problema só, esse problema pode estar levando a outro, ou podem ser dois problemas ao mesmo tempo ali que estão existindo juntos. Exatamente.
E aí, é também outro ponto polêmico de discussão, né, que gera, às vezes, muita angústia para os pacientes, né? A recomendação atual o diagnóstico, ele é eminentemente clínico. O que isso quer dizer? Através de uma anamnese bem feita e um exame físico que não me faça suspeitar de uma artropatia inflamatória, você pode fazer o diagnóstico de fibromialgia. Então, ele é eminentemente clínico. Claro, você pode, na suspeita clínica, lançar a mão de alguns exames laboratoriais ou de imagem. Não é recomendação da Sociedade Brasileira de Reumatologia que você faça isso de rotina, salvo se você tenha alguma hipótese diagnóstica por trás. Sempre que a gente tem a suspeita, o exame que a gente for pedir a partir da suspeita tem mais chance de vir positivo, né? Então, assim, o rendimento é maior quando a gente acha que tem um problema que vai ser encontrado por um exame. E até porque chama exame complementar. É complementar a minha hipótese, né? Eu sempre gosto de brincar com as minhas pacientes, né? Não se frustrem se os exames vierem todos normais, todos negativos. Na verdade, é o que eu espero, né? Se eu quiser só excluir alguma coisa na suspeita, eu vou querer que os exames vierem normais. É de bom tom, a gente acaba pedindo hemograma, VHS, PCR. Fica aí uma discussão sobre sorologias virais crônicas, como hepatite C, hepatite B, a própria Covid longa, disfunções tiroidianas. Tipo de TSH, de né? TSH, T4 livre, já rolou aqui a discussão da eletroforese proteína. Que aí é pensando em mieloma, né? Mieloma. Mas aí a gente costuma ter outras comemorativos, né? Falando de tireoide, os tubos da paratireoide também, né? Cálcio, paratormônio. Vem um eletrólitozinho junto, por que não, né? Pedir um sódio de potássio, magnésio, mas sempre tendo a suspeição clínica. E lembrando que a Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela não recomenda, eu refraço essa frase, ela não recomenda de rotina a solicitação de fator reumatoide e IFAM, salvo se você tem suspeita de lúpus, artropatia inflamatória, senão você não precisa coletar. Bom, então a gente falou desses exames complementares e a gente passou aqui por alguns diagnósticos diferenciais, né? Talvez o grande grupo de diagnósticos diferenciais seriam as doenças reumatológicas, artrite reumatoide, lúpus, polimialgia reumática, né? Isso é uma coisa legal, Rafa, que eu acho que eu comentei, né, que a incidência é maior nas pessoas jovens, né? Como a gente tinha comentado, né, o perfil de uma mulher jovem, eu acho que tudo que foge mais à regra, né? Criança em geral é mais dor do crescimento, né? Mas se vier um idoso, a gente acaba que abrir um quadro de dor crônica com 70 anos é estranho. A gente acaba pensando mais em polimialgia reumática e alguma outra coisa. Tem até um estudo populacional de São Paulo que 14% dos idosos acima de 65 anos têm dor crônica. E mais ou menos desses, 10% desses têm fibromialgia e abriu após 65 anos. Mas são pequenas coisas na história clínica que fazem a gente a pensar em outras coisas também, outros diagnósticos diferenciais. Nas doenças reumato, artrite reumatoide, lúpus, assim, eu vou procurar artrite, né? Nas espondiloartropatias, às vezes o paciente tem uma dor lombar mais localizada, tem alguma rigidez. Ou uma dor lombar de caráter inflamatório, né? Melhora com o movimento e piora com o repouso, né? Uma dor pior pela manhã, muitas vezes com despertar noturno. Habitualmente as espondiloartropatias acometem mais os homens jovens, né? De maneira geral, né? Não ter psoríase, por exemplo, no exame físico, unha normal, tem todas essas outras coisas pra gente não pensar uma doença inflamatória crônica. E aí a gente, então, achar uma alteração no exame físico que não seja alodínia e hiperalgesia, chama atenção para um diagnóstico diferencial, e aí sim se justifica pedir as sorologias. Exatamente. Né? No caso da polimialgia reumática, é mais cintura escapular, quadril, e o VHS, o PCR ajuda muito a gente, que eles vêm muito elevados nessa doença, né? Então, sempre que a gente tiver uma hipótese diagnóstica, o exame está melhor indicado. Mas isso não significa que a gente não peça alguns exames básicos, né, na avaliação inicial. E lembrando, como a gente tinha comentado, né, existem as duas doenças ao mesmo tempo, né? Acho que isso é importante para a gente não retardar o diagnóstico também do paciente, né? Ele pode ter uma artrite reumatoide e fibromialgia, por exemplo. Legal. E nos outros que a gente comentou, lembrar das infecções virais crônicas, você comentou aí da hepatite B, hepatite C, que o próprio HIV, que podem dar dor generalizada no início da infecção. Mais para frente pode dar uma fadiga crônica, Epstein-Barr vírus, o próprio Covid, que tem estudos mostrando que muitos pacientes com tal do Covid longo preenchem critérios, né, para fibromialgia. E para fadiga crônica também, para fadiga crônica. E lembrar de mais dois grupos ali, as doenças endocrinológicas, hipotireoidismo, hiperpara. E o último grupo, as próprias doenças musculares, né, osteotendíneas, né. As bursites, as tendinites, né. Inclusive, isso é uma ressalva do porque eu, na minha opinião, acho que ainda é uma doença do reumatologista, né. A gente vai falar de alguns perpetuadores de dor, e isso é uma coisa que acontece. Muitas vezes o paciente tem uma dor central, né, e ele
tá lá com uma bursite, um cotovelo do tenista, tá com uma bursite trocantérica, às vezes não melhora. Tem gatilhos periféricos para manter a dor crônica. E aí não vai melhorar se não for tratado esse gatilho periférico, Exatamente. Né? Legal. Aí, pra fechar, pessoal, eu queria fazer um comentário, né, que eu acho que existem, em relação a esse diagnóstico de fibromialgia, que existem 2 polos, né, que a gente tem que ter cuidado. Sempre, né, tá refletindo sobre a nossa prática. Que existe aquele polo de achar que tudo é fibromialgia, né, assim, então ignorar uns sinais de alerta, vamos dizer assim, alguns, entre aspas, red flags. Então, artrite, um quadro com menos de 3 meses, você tem que ficar bem atento se não é outro diagnóstico diferencial, esses que o Rafa comentou. Enfim, cuidado ao taxar tudo de fibromialgia. E o outro polo é você conhecer pouco sobre a doença e não pensar. E isso é muito legal, Iago. Até fiz essa revisão pro episódio, tem uma revisão egípcia que mostra que os pacientes demoram, em média, 4,2 consultas para fazer o diagnóstico, né? Então isso retarda bastante o diagnóstico. Você foi até o Egito nessa? Não conheço o Egito pessoalmente, irei. E uma doença que o diagnóstico é para ser, muitas vezes, bate-pronto, né? Então, pela forma até que o doente fala das queixas, né? Você até fortalece na sua cabeça o diagnóstico, né? Então, fechando aqui essa parte do diagnóstico, uma dor em que é generalizada, dói em tudo que é lugar, crônica, atenção para temporalidade, acima de 3 meses, é mais característico de fibromialgia, que vem junto com alterações do sono, fadiga, alterações do humor, alterações cognitivas, e que o exame físico é normal, exceto pela dor que se sente quando você palpa, quando você encosta no paciente. E as alterações do exame físico, ou os achados da história que apontem para alguma doença inflamatória, endocrinológica, ou algum dos diagnósticos diferenciais que a gente comentou, que vão guiar principalmente os exames que a gente vai pedir. Lembrando que os critérios diagnósticos, eles são feitos mais para estudo, e a gente pode fechar clinicamente o diagnóstico só com história e exame físico, sem precisar preencher um critério específico. E, por fim, não é um diagnóstico de exclusão. Eu não preciso pedir um monte de exame para falar que é fibromialgia. Cuidado para solicitação de FAM e fator reumatoide, que isso pode fazer indiscriminadamente, porque pode vir um exame aí positivo que não tem relação com o quadro e só piorar a ansiedade do paciente. Perfeito, Rafa. Acho que essa é a mensagem que tem que ficar, né? Acho que conhecer os critérios talvez ajude a gente a ligar a lanterna para esse diagnóstico, né? De que ele existe, né? A primeira pergunta é, existe? Sim, fibromialgia existe. Então, saber o diagnóstico, os critérios ajudam a gente a se empoderar desse conhecimento para fazer diagnóstico, mas não ficar amarrados a ele. Então aí falamos aí extensamente, né, sobre quando suspeitar e sobre o diagnóstico. Concluímos aqui a parte de quando suspeitar de fibromialgia. Vamos para a segunda clinicagem. Qual é a segunda, Iago? É como tratar fibromialgia. E aí, João? Polêmicas, né? Não tem tantos estudos maravilhosos, né? Mas existem remédios que são considerados de primeira linha aí para tratar. Eu só gostei que você começou falando essa frase com remédio, porque o pilar do tratamento da fibromialgia é o não medicamentoso. Então, acho que aqui é a hora que eu mais estava sonhando em dividir essas emoções com vocês, que é um pouquinho sobre isso. Realmente, os estudos eles são ruins porque a gente não consegue usar, às vezes, métricas mais objetivas de avaliação, né? Você precisa de um tempo mais longo, um follow-up maior. E às vezes a gente não consegue, então nem sempre o grau de recomendação vai ser como a gente queria. Muitas vezes é o que a gente tem, né? E eu sei que você pegou no pé do remédio. Eu ia chegar lá, João, você não acredita em mim? Acredito. Eu ia chegar nem tava lá. Aqui, Rafael, se eu não acreditasse. Um geriatra. Os remédios, eles são um dos pilares do tratamento, mas muito menos importantes. Dá pra falar assim? Menos importante? Um pouco menos importante? Pouco menos importante. Pouco menos importante do que educação do paciente na doença e exercício físico. Fundamental. Que é o tratamento não farmacológico que você falou. Exatamente. O conhecimento, ele é também tratamento na fibromialgia, então acho que isso é importante. Como a gente tinha comentado dessa demora para o diagnóstico, também o que os estudos mostram é que, assim, a partir do momento que a gente fez o diagnóstico de fibromialgia, a gente precisa informar para o paciente o que é esse diagnóstico e explicar o conceito de sensibilização central. Validar essa dor do paciente, explicar que é uma doença não degenerativa, que não vai trazer deformidades articulares, que é uma doença crônica e benigna. Porque isso é autoconhecimento. O paciente consegue fazer automanejo, ele consegue perceber
gatilhos que fazem piorar a dor crônica dele. Então ela já sabe, por exemplo, que se vai esfriar, vai ter piora de dor. Então se agasalha mais, nessa hora não parar de fazer exercício físico. Esse é mais difícil, mas tentar não ter estresse emocional, né? Tentar não brigar com a família. Se for de São Paulo, então é moleza, né? Mas educação em saúde é primordial. Eu acho que é a hora que a gente precisa perder um tempo. E essa hora é ver que o médico tem que ser um facilitador para o paciente, né? A gente tem que não só validar essas queixas, mas conseguir trazer ferramentas para que o paciente entenda sobre a sua doença e consiga viver com a sua doença e não viver para a doença. Isso é um ponto muito importante também, né? Que os pacientes com fibromialgia, eles têm uma coisa que chamam de catastrofização, né? Então, os sintomas se tornam, eles reverberam, eles ficam ruminando o tempo cada vez maior, eles acham que eles vão morrer com aquilo e tudo mais. Então, isso vai gerando uma angústia muito maior e isso diminui a adesão ao tratamento, piora os desfechos e tudo mais. Vai escalando, né? Exatamente. Inclusive, quando o Iago falou em 2 polos, a gente estava vendo isso, existem 2 polos de pacientes um pouco diferentes, né? Que a gente chama de bottom-up, que é um conceito um pouco mais novo, e de top-down. Né? Mais ou menos assim, existe também na fibromialgia, a gente sabe que muitos pacientes tiveram abuso sexual, né? São pessoas com traumas na infância, histórias de abandono, estupro, e então existe essa sensibilização central como se fosse de cima para baixo, né? Essas pacientes são ainda mais difíceis de tratar porque elas são mais ruminantes e são menos empoderadas do seu próprio tratamento, né? Entre aspas, é menos orgânica, né? Digamos que sim, e é menos funcional, ela tolera a dor ainda menor. Ao passo que o bottom-up é aquilo que a gente comentou, aquele paciente que já tem dor crônica há mais tempo, uma lombalgia, uma facetária, uma artrose de joelhos, uma artrite reumatoide, e vai aumentando a percepção de dor, ele consegue ter ferramentas um pouco melhor, estratégias um pouco melhor para conviver com a dor. Boa. Então essa parte de educação e saúde é algo que a gente costuma fazer nas dores centrais, né? Só o paciente conhecer a doença, só disso já começa a melhorar os sintomas, né? E eu até queria comentar, né, que é isso. Então, assim, existe tratamento farmacológico, não farmacológico, e existe também aí uma parte do tratamento é essa relação médico-paciente, né? Eu acho que tem até estudo, né, que fala sobre isso também, que mostra que uma boa relação médico-paciente já facilita o tratamento de um paciente com fibromialgia, né? Não, então, com certeza. Várias pacientes chegam às vezes no consultório e falam assim, não aguentava mais o médico me destratar, né? A pessoa tá chegando a quem ela quer pedir auxílio e também ela é maltratada. E não vai, como que vai confiar? Como que vai uma bola de neve, né? Exatamente. Uma coisa vai piorando a outra e isso vai se perpetuando. E quando a gente fala de exercício, João, tem alguns tipos de exercício que são melhores do que outros, né? Ou não? Tem, mas eu também sempre gosto de brincar. Exercício bom é aquele que é feito. Então, tem que conversar com o paciente. O que você gosta de fazer? Exatamente, exatamente. Eu acho que exercício físico pode ser em grupo, pode ser individual, tem várias modalidades. A gente consegue achar alguma coisa que vai se adequar para você. Luta livre. Acho que não começaria com luta livre, mas talvez, quem sabe, no segmento. E aí é importante, assim, do tipo de exercício, Rafa, a gente sabe que os melhores são os aeróbicos. Não existe uma diferenciação se eles sejam feitos no solo ou na água, mas a água traz um certo conforto, né? Se for uma água aquecida. Principalmente água quente, né? Se for, tem essa coisa do comportamento em grupo, a pessoa consegue conversar com... Não é nem com familiar, nem com médicos, também é importante para socializar, isso é importante no tratamento da fibromialgia. A hidroginástica. Hidroginástica. Então, seja o aeróbico na água ou em solo. E os exercícios resistidos, pelo menos 8 repetições de cada agrupamento muscular. Lembrando que isso é fundamental também. O exercício tem que ter uma periodicidade, né? Então, pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana. E é fundamental também na orientação do paciente que, quando o paciente vai começar a fazer o exercício físico, é muito comum que ele tenha uma piora da dor nas primeiras 8 semanas. Isso vai acontecer por um despreparo físico, né? Uma dor pós-exercício, uma mialgia pós-exercício. Que dói mesmo, né? Mesmo que não tem fibromialgia, né? Faz exercício, começa a fazer e dói. E num paciente que tem dor crônica, vai sentir isso com mais potência, né? Ainda. E isso é uma causa muito importante de insucesso, né? Então o paciente começa a falar, mas você falou para fazer exercício, estava pior. Então, além dele não melhorar, ele vai piorar no começo. Então, de antemão, avise para o seu paciente que ele pode ter piora e os benefícios vão ser só a longo prazo, né? O exercício físico ele é capaz de liberar substâncias boas no nosso organismo que combatem essa sensibilização central. Por isso a importância da relação médico-paciente, do paciente confiar em você quando você fala, vai piorar, mas depois vai melhorar, né? Então, exercício caminhada, bicicleta, natação são os mais estudados, né? Tem uma revisão da Cochrane que ela fala assim, o que tem de melhor de evidência para melhorar a qualidade de vida, né? Primeiro, aeróbicos,
depois os resistidos, que é ir pra academia, malhar, e depois os de alongamento, né? Tem um estudo bem legal aqui da Escola Paulista com dança do ventre, que mostrou benefício também. Dança tem capacidade de aeróbica, também de socialização, é super legal. Interessante. Um forrozinho. Shakira. Opa. Shakira, Aviões do Forró. Agora que tá na moda a música da Dua Lipa em Barbie, eu vim de rosa, inclusive, em homenagem a esse episódio, pela então, Barbie. O Barbie, se quiser patrocinar, se a Mattel quiser patrocinar o TDC, Obrigado. Um abraço pra Mattel, um abraço pra Barbie. Tamo aí. E outro que tem evidência um pouquinho maior falando do não medicamentoso é a terapia cognitivo-comportamental. Boa, legal. Então é um tipo de psicoterapia que tem protocolos bem definidos e até por isso que é das mais estudadas, que tem mais resultado, né? Essa famosa TCC tá presente aí em vários episódios, né? Insônia, aquele episódio que a gente fez de insônia, você tava também, né? Tava. Existe uma recomendação, uma frase, na verdade, para o exercício físico que é go low, go slow and go for your goal, né? Então, vai devagar, vai pouco, mas vai para o seu objetivo, né? Você não vai virar atleta da noite pro dia, né? Começa de maneira progressiva e seja persistente, porque vai trazer benefícios. E olha que a gente tá nem falando de benefícios diversos outros exercícios físicos, né? Saúde cardiovascular, né? Por aí vai. E acho que para finalizar o bloco do tratamento não medicamentoso, existem diversas outras coisas. Tem até queima de ervas perto do paciente, é uma certa... Aromaterapia, balneoterapia, TENS, terapia por ondas de choque, todas com evidência muito baixa. Acho que a gente tem que lembrar que se o paciente entende que o mais importante é o exercício físico, é isso que a gente tem que perder mais tempo explicando na nossa consulta, e é o que realmente tem um grau de evidência mais forte, tudo isso que for adjuvante pode ser lançado mão desde que não traga algum efeito adverso para o paciente. O problema é ele deixar de fazer o que a gente sabe que funciona para fazer o que a gente não sabe que funciona. Exatamente. Ou, às vezes, até o que é loucura. Total, né? Até dieta, tem dieta de querer restringir glúten 100%, não existe evidência, né? As recomendações são comer bem como um todo, de maneira sadia, vai melhorar também a sua saúde, mas não é se apegar a esse tipo de coisa que vai melhorar. E se você não tem fibromialgia, também faça exercício e coma bem. Com certeza, né? Neve. Inclusive, pra quem me segue no Instagram, sabe Fala aí seu arroba. Sabe, @JVCampos. Sabe que hoje, quinta-feira, é o dia do vôlei, e pra eu perder o vôlei é por uma coisa muito especial como hoje, porque tá doendo meu coração que eu não tô jogando vôlei hoje. Que honra. E você perdeu o vôlei da semana passada achando que a gravação... Eu consegui no vôlei da semana passada. Ele confundiu o dia da gravação e quase perdeu o vôlei da semana passada, então. E agora indo pra remédio, gente, a gente tem basicamente 4 grupos de remédios aí, né? Primeiro os tricíclicos, a amitriptilina. Segundo a ciclobenzaprina. Terceiro os gabapentinoides, pregabalina e gabapentina. E quarto, a duloxetina. Só lembrando, Rafa, que a ciclobenzaprina, ela tem uma molécula muito parecida com a amitriptilina, então ela tem um status de tricíclico também quando a gente faz uso, né? Legal. Dá pra botar junto ali no mesmo grupo? Mesma coisa. Os tricíclicos são as drogas mais estudadas, né? Inclusive, só a título de curiosidade, nas pacientes que são gestantes e têm fibros, que a gente consegue usar com um pouquinho melhor de segurança é a fluoxetina e a amitriptilina. Mas falando dos tricíclicos, eles são drogas que fazem a recaptação tanto de serotonina quanto de noradrenalina para aumentar a quantidade de neurotransmissores nessa fenda sináptica e, consequentemente, diminuindo a dor crônica. Só que os tricíclicos, eles também inibem a recaptação de outros receptores muscarínicos, de acetilcolina, e é por isso que é uma droga que tem tanto efeito colateral. É uma droga pouco específica ali de receptor, né? E aí tem efeito anticolinérgico. Exatamente. Cuidado nos idosos. A gente gosta mais que o paciente tenha um perfil de mais dor crônica e insônia, né? Então, o pico da meia-vida da droga vai acontecer depois de 2 horas, então é interessante que o paciente tome 2 horas antes de dormir, mas pode ter esses efeitos colaterais, como boca seca, tontura e tudo mais. E uma coisa, acho que é importante a gente falar antes, como um todo, dos remédios, é lembrar que esses pacientes têm muito efeito nocebo, né? Então, os pacientes com fibromialgia, eles têm a chance de efeito colateral com medicação muito maior do que a população normal. Então, a gente precisa começar com bastante cautela, né? A dose preconizada de amitriptilina, por exemplo, é de 25 a 50 miligramas. O comprimido é de 25, ele é sulcado, a gente consegue fazer 12,5. Mas a recomendação é que a gente comece com 6,25 ou 10 miligramas.
Então até isso é uma opinião pessoal agora. Eu não uso quase manipulado. Mas nesse caso, para eu começar, eu às vezes começo 6,25 manipulado de amitriptilina para o paciente... Porque não tem, né? Porque não tem. Primeiro para ele tolerar a medicação, né? E para depois você conseguir o efeito que você quer mesmo do remédio, né? Sempre que você começa um remédio, o paciente tem efeito colateral e desiste do remédio, isso é complicado. Mas aqui, no perfil do paciente com fibromialgia, é mais complicado ainda, né? Com certeza. Que talvez o paciente perca confiança, o segmento. Perde confiança, perde segmento. E outra coisa, a gente tá falando de uma doença que a gente não tem um arsenal terapêutico ilimitado. Se a gente for colocar no dedo, a gente tem 7 drogas e uma delas tem no Brasil. Então, a primeira linha que o pessoal coloca nas diretrizes, né, é a amitriptilina, mas as outras ali estão quase num pé de igualdade ali, né, João? E aí, então, a ciclobenzaprina é um relaxante muscular que tem esse status de tricíclico, né? Pode ser usado de maneira de demanda, mas também pode ser usada de maneira contínua, mas cuidar com a associação com a amitriptilina porque você está usando praticamente a mesma droga. Boa. E indo pro terceiro que eu comentei, que é pregabalina e gabapentina, os gabapentinoides. Então a gente está falando agora de anticonvulsivantes de baixa potência, né? Os gabapentinoides vão atuar na recaptação de cálcio, também começar com uma dose mais baixa, né? Às vezes a gente acha que o paciente falhou a pregabalina, mas a dose dos estudos chega até a 600 mg, mas a recomendação é começar de 75, 150 e com progressão de dose. Lembrar que tanto a pregabalina quanto a gabapentina são drogas que vão atuar mais para dor e para sono. Então, se o paciente tiver sonolência diurna, por exemplo, na tomada, você pode fracionar a dose com uma dose assimétrica maior à noite, né? Então você pode, por exemplo, fazer 150 à noite de pregabalina e 75 de manhã. O que limita bastante a pregabalina no Brasil ainda é o custo, e até porque a gabapentina é o único disponível no SUS, os gabapentinoides, acaba sendo mais prescrita. E a mesma coisa, né? Começar com 600, 300 de 12 em 12, com progressão de dose, com uma dose máxima de 3.600 miligramas. E a pregabalina tem melhores evidências do que a gabapentina na fibromialgia, né? Mas tem esse problema do maior custo e a gabapentina é o que a gente tem no alto custo do SUS, né? Fica como uma alternativa. Indo para o último grupo de drogas que eu comentei, que são os inibidores não seletivos da recaptação de noradrenalina e serotonina, né, os famosos duais, que o João queria comentar antes da pregabalina e gabapentina, né, João? A gente está falando para fibro agora da duloxetina, né? Então a dose é de 60 mg, também começar com 30 mg. Aqui é um perfil um pouquinho diferente, você consegue atuar melhor em humor, então é uma droga que é boa para transtornos depressivos, para ansiedade generalizada, se atua um pouco menos no sono. Fadiga também, né? Fadiga também. Mas o paciente com depressão e fadiga... É um perfil legal, né? É um bom perfil. Começa com 30 e aumenta para 60. Essa você faz de manhã. Sempre de manhã, de estômago cheio, que diminui náusea, que é um efeito colateral comum com os duais. A Venla e a Desvenla não tem aprovação pelo FDA, porque a dose é mais alta, a gente acaba tendo só a duloxetina. Só uma ressalva que eu tinha comentado, fora do Brasil tem o minociprano, que é uma droga dual também, mas a gente não tem disponível, infelizmente. E ainda dos inibidores seletivos, né, na verdade fechando o bloco dos antidepressivos, né, que a gente está usando os antidepressivos como moduladores de dor crônica, a gente tem o ISRS, fluoxetina na dose acima de 40 mg. A associação que a gente vê mais no SUS é fluoxetina com amitril, né, com amitriptilina, a gente acaba fazendo esse dual. Só também a título de curiosidade, né, a fluoxetina tem um perfil legal para perda de peso, que às vezes é uma pergunta comum que pode ter, e altera um pouco menos libido, ao passo que a amitriptilina pode ter anorgasmia e ganho de peso. E isso foram os antidepressivos, né? Eu acho que só para fechar o bloco de remédio, lembrar que esse paciente pode usar analgésico comum, né? Então, dipirona, paracetamol de demanda. Eu gosto muito de orientar quando eles começam a fazer o exercício físico, né? Nessa hora, usar principalmente uma dipirona antes, depois de fazer o exercício, e pode ser usado de demanda. A gente tem com menor evidência ainda a trazodona, o Zolpidem, menor evidência ainda, e tem o tramadol. O tramadol é legal falar desse opioide, porque ele é um opioide de baixa potência e ele também tem um efeito de inibição da recaptação de serotonina e noradrenalina. Ele pode ser usado de maneira contínua, mas preferencialmente de resgate, né? Então, eu gosto de guardar, por exemplo, como a gente falou, essas crises de dor pelo frio, deixar o seu tramadol aí, pode usar até 200 mg por dia, com dose fracionada de 8 em 8 horas. Legal, João. Tem uma diretriz da EULAR de 2017 sobre tratamento da fibro, que, para vocês terem uma ideia, as recomendações a favor são a única com forte evidência exercício físico e com fraca evidência todos esses que a gente falou, inclusive tramadol, e aí eles colocam outras medidas não farmacológicas. Para quem não está fluente em reumatologuês, como o Rafael falou, EULAR é o European
European League Against Rheumatism. É a Liga Europeia contra o reumatismo. Que tá junto do clube da City como as sociedades com o nome mais peculiar da medicina. E aí, por último de verdade, dos remédios, lembrar da mirtazapina também com uma evidência ainda menor. Então vamos para a terceira clinicagem, pessoal. Chega um paciente aí no consultório que já tem o diagnóstico de fibromialgia, já vem em tratamento, mas ele procura você porque ele não está melhorando. E aí, como é que a gente vai fazer a abordagem desse paciente? Eu acho que muita coisa a gente já falou, né? Vamos recapitular, que acho que é importante pensar em diagnósticos diferenciais, né? Tem uma artropatia inflamatória aí, né? Um exame físico bem feito já ajuda bastante. Acho que uma coisa muito importante é gatilhos de dor periférica. Às vezes esse paciente tem uma artrose grave de joelho, né, uma bursite anserina, bursite trocantérica, epicondilite lateral ou medial, gatilhos que perpetuem a dor. Então você pode tratar melhor a dor, né, lançar mão de infiltração, corticoide, crioterapia, para melhorar esse gatilho de dor periférica e consequentemente melhorar a dor central. Reforçar exaustivamente exercício físico. Eu sempre falo que eu acho que a gente, sem o exercício físico, você vai chegar num platô de melhora, você não vai melhorar muito mais. E expor isso para o paciente, eu acho que com essas palavras, né? Exatamente. Eu sempre falo. E eu acho que o importante entra em várias coisas aqui, que é, junto com o empoderamento, essa consciência da doença, né? O paciente é o próprio autor da sua história, né? Muitas vezes é uma paciente que chega com dor para mim de 10, 15 anos de evolução e os pacientes acham que vai ter uma pílula mágica que vai melhorar. Não é, requer toda uma mudança de estilo de vida, né? Comportamento, prática regular de exercício, isso é muito importante. Colocar essa postura de você ser o ator da sua própria vida, eu acho que isso é uma coisa importante. Inclusive, essa recomendação que o Rafa comentou do Eular, o Eular também fala sobre a importância do trabalho. Muitas vezes a fibra é uma causa importante de absenteísmo, de afastamento, mas essa ressocialização e se sentir importante para o trabalho também faz parte do tratamento. Boa, João. Outra coisa para avaliar, então, é a higiene do sono, né? Tem dos meninos ao Merchan aqui, episódio 60 sobre insônia. Boa. Avaliar a higiene do sono. Isso, inclusive, é uma pergunta que eu sempre faço para as pacientes que eu acho que aumenta o vínculo, quando eu falo assim, tem que lembrar que cama só serve para dormir e para namorar. Aí elas dão uma risadinha, mas doutor, como é que eu vou namorar com tanta dor? Pois é, né? Não vai conseguir, mas então se você... vai fazer exercício. Então vai fazer exercício, vai conseguir e tudo mais. Então acho que até já aumenta o vínculo, já dá aquela quebrada do gelo. Acho que isso é importante. E uma coisa que sai bastante da minha alçada enquanto reumatologista, que eu tenho bastante dificuldade, são alguns clusters de personalidade, né? Então, transtorno de humor borderline, humor narcisista, o histriônico, são pessoas que são mais difíceis. Essas fibras são aquelas que, essas são difíceis de melhorar. Essas são mais difíceis. Então, a fibra que não melhora, lembrar das comorbidades que o paciente pode ter e dos diagnósticos diferenciais, lembrando que fibro pode vir junto de outras doenças, ou pode ser outra doença e não ser fibro, é uma outra doença que está parecida com fibro e está te enganando. Lembrar dos gatilhos periféricos, lembrar do exercício físico, da higiene do sono e, por fim, lembrar dos transtornos de personalidade que dificultam aí os resultados. Perfeito. E agora, se encaminhando para o final do episódio, vamos para a quarta clinicagem. O que não fazer na fibromialgia? Eu não vou usar minhas palavras, tá? Porque... Vai citar Shakespeare, vou citar a Liga da Justiça da Reumato. Então, a Eular recomenda fortemente contra GH, contra quiropraxia e contra medidas complementares como homeopatia. Tá? Existem outras recomendações contra fracas, mas vale a gente lembrar que o que a gente não comentou aqui nesse episódio ou não tem evidência ou tem evidência para não ser feito. Então tem suplementos, tem outros medicamentos mais desconhecidos que não são recomendados por essa sociedade de reumatologia. E João, e anti-inflamatório? O que você acha do anti-inflamatório na fibro? É proscrito quando você pensa na fisiopatologia da doença, né? Não usar de maneira contínua, pensando no tratamento da fibromialgia per se. Salvo você tiver algum gatilho de dor periférica, esse paciente for elegível para um ciclo de anti-inflamatório, aí tá bem prescrito, né? Epicondilite, bursite. E no mesmo sentido, o corticoide? No mesmo sentido, glicorticoide. A nossa escola, a gente faz bastante glicorticoides. Eu, bastante, e o meu viés aqui é que meu mestrado é com procedimentos. Então eu adoro um corticoide no meio da junta aí. Do caso do paciente que ele tem uma coisinha a mais ali, além da fibra, que está sendo o gatilho que está perpetuando ali. Exatamente. Maravilha. Então fechamos, galera? Vencemos a fibromialgia? Ou ela nos venceu? Vencemos.
Se você é paciente e tem fibromialgia, que a gente sabe que muitos ouvem o nosso podcast, né? Procure seu médico, converse com ele. Esse podcast tem intenção de educação médica e muitas informações aqui são informações técnicas que talvez não sejam tão simples da gente explicar, tá? Que talvez não tenha sido tão simples de ser entendido, porque a gente fala aqui para um público dos profissionais da saúde, então não deixe de procurar o seu médico. Eu queria, acho que só finalizar primeiro agradecendo muito o convite e reforçando de novo o quanto eu gosto de falar de dor crônica. E eu queria citar algumas coisas. O Dr. José Provença, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Reumato, ele falou que a fibromialgia, ela ressignificou o ensino médico para os médicos. Eu acho que a gente vê de novo com a fibromialgia a arte de fazer medicina, que eu acho que acima de tudo você tem que ser um bom ouvinte. Eu acho que isso é fundamental. E só para finalizar com a minha opinião pessoal, acho que umas coisas que dificultam muito no nosso país é a pobreza, é o acesso ao baixo acesso à escolaridade, ao acesso à saúde. Isso dificulta muito, né? Eu falei várias vezes hoje sobre o empoderamento, entender a própria doença. Isso fica muito difícil quando o paciente não consegue entender a receita que você dá. Então isso é uma coisa que gera muita angústia para mim e também me gera muita angústia esse imediatismo da sociedade, né? De querer uma solução para ontem, né? Então é educação. Acho que educação é a palavra maior da fibromialgia e eu finalizando mesmo, com aquela frase do Carl Jung, né? Que conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Pode bater palma, o Iago? Bora. O Iago tá com o ombro machucado aqui. Legal, obrigado. João. Tô brincando, mas fiquei tocado pelas suas palavras. Até porque eu acho que eu sou geriatra, né? Então acredito muito nisso, né? Da gente ouvir bastante os nossos pacientes. E a fibromialgia é uma doença que o paciente tem que estar envolvido no cuidado, e o letramento em saúde, que é essa compreensão de tudo que está em volta ali da saúde, é um fator importante, né? Vamos para os salves? Vamos. Bora! E aí, João, você é o nosso convidado, né? Muito obrigado. Ele já é da casa, já tá com o nosso crachado. O segundo, apesar de ter me convidado praticamente pra isso, né, Rafa? Pedi esse episódio há muito tempo. Não, você tá aqui porque a gente acha que você é muito bom. Muito obrigado. Mas eu queria mandar um salve, eu não sabia que a minha universidade chegava tanto nisso. O TDC chega da Califórnia, chega em lugares... Chega na Califórnia? Chega, alguém falou da Califórnia, acho que o João já falou, chega em vários lugares. Teve um dia que o Iago falou que chegou no Japão, da Universidade de Tsubate. Aí a gente descobriu que tinham digitado errado, era Taubaté. Mas, não sei se vocês lembram, eu sou formado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Cascavel, e a minha universidade deu vários parabéns, eu fiquei muito honrado quando eu fiz o primeiro episódio. Então eu queria mandar um salve para os meus professores, para quem foi meu contemporâneo, meus veteranos, meus calouros, e Cascavel tá no meu coração com muito carinho. Um abraço aí a todos de Cascavel. A todo mundo que tá nessa seara comigo, que é um amante de dor crônica, não sei se o Dr. Marcos Renato de Assis é um ouvinte do podcast, mas é o professor da FAMEMA, um cara que eu admiro demais e aprendi muito de dor crônica com ele. Alessandra Brás, professora da UFPB, que... Se eles não forem ouvintes, você vai fazer... Vou marcar eles. E aos meus R iguais, especialmente a Rivka, que pediu um salve. Beijo, amigas, estou com saudades. Valeu. Salve, pessoal. Obrigado aí por estar acompanhando a gente. E em homenagem ao documentário da Xuxa, eu queria mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe, especialmente pra você e pra Sasha. Boa. Vai, João, manda mais um salve aí. Claro, gente, não podia faltar minha orientadora, minha rainha, minha musa inspiradora, a doutora Rita Furtado e o doutor Jamil Natur, meus professores aqui da Universidade Federal de São Paulo. Boa. Um abraço. Um salve. E o meu salve vai pro Carlos Alberto, não só pra ele, mas também para os residentes de clínica médica do Hospital do Oeste, na Bahia. Ele falou que a gente escuta e espalha a palavra do TDC para os internos também. Isso aí, gente. Obrigado. Espalhe a palavra do TDC, do guia. Um salve para todos vocês aí. Obrigado pelo carinho e por acompanhar a gente. O meu salve vai para Maria Eduarda, a Duda, que é médica formada na UPE, que trabalha lá em Fortaleza. A Duda tá sempre interagindo com a gente no Instagram, no WhatsApp. Sempre um prazer falar com você, Duda. Sou eu que respondo as mensagens. Pra quem não sabe, o Iago é o TDCel. A gente tem um celular que a gente chama de TDCel. Valeu, pessoal. Obrigado novamente, João. Muito grato aí por todo o conhecimento e pela amizade, pelos parceria. Brindes, pela caneca, chocolatinho. Sempre bem-vindo aqui. Fechou. Falou. Valeu.
Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.